Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Gênesis capítulo 22. O primeiro livro da Bíblia diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. E lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. E assim, os 2 caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. E Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. E Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová Jirê, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou seu filho?
o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Esta é uma das histórias mais belas da Bíblia. Belas, fascinante, e uma das histórias de um conteúdo mais profundo que definiu a história da humanidade, das nações. Abraão, vocês sabem, ele por muitos anos, ele e Sara, sua esposa, eles não puderam ter filhos. E já na sua velhice, próximo dos 100 anos, foi que então Deus lhe deu um filho, Isaque. Sua mulher, Sara, com mais de 90 anos, deu à luz e foi um grande milagre. Imagina esperar 100 anos para ter um filho. Foi isso que ele esperou. E agora, ao ter o filho, a promessa de Deus, Deus diz, você vai sacrificar o seu filho. Era comum eles oferecerem sacrifícios ao Senhor. Matar um novilho, matar um cordeiro. Mas sacrificar o próprio filho não era algo comum. E Deus disse a Abraão, você sacrificará o seu filho. E Abraão, então, caminha 3 dias. Não foi 3 horas. 3 dias. Em direção ao Monte Moriá. Ele e ali algumas pessoas com ele. E quando eles chegam próximo ao monte, ele diz para aqueles homens que o serviam, aqueles homens que trabalhavam para ele, vocês vão ficar aqui. Eu e meu filho, vamos subir o monte. Abraão, então, vai com o seu filho. Abraão leva um cutelo, uma faca. Leva o fogo. Isaque já tinha visto Abraão oferecer sacrifícios ao Senhor outras vezes. Não era algo anormal para Isaque. Anormal era não ter o cordeiro. E a Bíblia diz que eles caminhavam junto até que, dado momento, a Bíblia diz que Isaque rompeu, quebrou o silêncio. E ele pergunta, pai, eu vejo que nós vamos sacrificar. Eu vejo que você tem a faca. Eu vejo que você tem o fogo. Mas eu não vejo o cordeiro. Onde está o cordeiro, pai? E o cordeiro era o próprio filho. O sacrifício era o próprio filho. E Abraão então responde para o seu filho, Deus proverá para si. Deus proverá para si. Versículo 8. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E ao chegar no alto daquela montanha, Abraão faz um altar de pedras, coloca lenha sobre o altar. E eu fico imaginando a cara de Isaque. Ele olha, não vê nada. E Abraão, então, eu fico imaginando Abraão, o pai. Deve que estava em choro. Amarra o filho. E o filho não reage. Ele coloca o filho sobre a lenha. Levanta a faca. E quando ele vai matar o filho, o anjo brada com ele. Abraão, Abraão, não faças isso com seu filho. Porque agora eu sei que realmente, eu sei que você me ama. E eu sei que você deu o seu único filho por mim. E naquele mesmo instante, Abraão vê um cordeiro cujos chifres estavam embaraçados entre os galhos. Era o cordeiro. Era o cordeiro. Essa história, ela é fascinante.
Muito fascinante. O texto começa dizendo assim: depois dessas coisas. Sabe, essa frase na Bíblia, você vai encontrá-la várias vezes, em vários momentos da história, durante os 4.000 anos de história. Por vezes ela se repetiu, em Gênesis ela se repetiu, em Gênesis 15 ela acontece, agora em Gênesis 22, e novamente lá em Apocalipse ela aparece, Apocalipse 4, você vai ouvir essa frase lá. E depois dessas coisas, quando alguma coisa muito importante acontece na terra, é porque depois dessas coisas, algo vai acontecer na sua vida. É possível que, quando terminar essa pandemia, aconteça coisas na sua vida. E você vai dizer: e depois daquelas coisas, aconteceu isso na minha vida. Esteja com o seu coração pronto. Esteja com uma expectativa. E se prepare. Porque depois, quando tudo isso passar, coisas poderosas acontecerão na sua vida. Deus te levará a um novo nível. A Bíblia diz então que, naquele momento, a Bíblia diz que Deus provou a Abraão. Deus provou a Abraão. A prova é como um fogo que vem para nos queimar. A prova, o símbolo da provação é o fogo. E o fogo, ele é algo que tem poder para derreter, para forjar. É algo que tem poder para fundir. Ninguém gosta de ser provado, porque a prova, ela incomoda. Mas a vida é feita de provas. E ninguém é promovido na vida se primeiro não passar pelas provas. Você que está vivendo um tempo de estagnação. Você que diz: pastor, há muitos anos a minha vida está estagnada. É porque há muitos anos você não consegue romper uma barreira da prova. Você não consegue romper um obstáculo que está à sua frente. É importante que você rompa esse obstáculo para que você seja levado a um novo nível. Deus nos prova. Deus nos prova para saber o que está em nosso coração. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, a Bíblia diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração. Para saber o que estava no teu coração. Eu gosto muito dessa expressão. Para saber o que estava no seu coração. Ei, você não conhece uma pessoa na fartura. Você não conhece uma pessoa em tempos de paz. Você não conhece uma pessoa em tempos de prosperidade. Não. As pessoas se revelam em tempos de crises. Em tempos de provações. Por isso a Bíblia diz: te levei ao deserto para te provar, para saber o que estava no seu coração. Deus nos prova para que através das provas, não somente Ele possa saber o que está no nosso coração, mas para que nós mesmos venhamos a nos conhecer. Nós achamos que nos conhecemos, mas nós não nos conhecemos. Salmo 139, vocês já me viram citar muito, eu amo esse salmo, é um dos salmos preferidos meus. Mas no finalzinho do salmo, a Bíblia diz: sonda-me, ó Deus, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha o que a Bíblia diz: prova-me e conhece os meus pensamentos. O salmista está dizendo: Deus, prova-me e conhece os meus pensamentos, porque de repente dentro de mim existe algum caminho mau, e aí o Senhor me guie pelo seu caminho eterno. Existe uma parte de mim que nem eu mesmo conheço. Você pensa que você se conhece, mas você não se conhece.
A Bíblia diz, enganoso mais do que todas as coisas é o coração do homem. Existe uma ferramenta que eu gosto de usá-la, uma ferramenta chamada janela de Johari. Eu não sei se você já ouviu falar. É um quadrante, janela de Johari. É uma ferramenta de conhecimento pessoal. Ela é muito interessante. E essa ferramenta, ela é dividida em 4 partes. A janela de Johari, ela fala de uma parte aberta, de uma parte secreta, de uma parte cega e de uma parte desconhecida. O que é a parte aberta? Existe uma área da minha vida que eu conheço e todo mundo conhece. Todo mundo que convive comigo conhece. Mas existe uma área da minha vida que ela é secreta. Só eu conheço. Você não conhece. E existe uma área da minha vida que ela, eu diria assim, ela é cega. Ela é cega. Por que ela é cega? Porque eu não consigo ver. Você vê, eu não vejo. Existe uma área na sua vida que todo mundo vê, menos você. Você sabia disso? Eu gosto muito, quando eu falo disso, eu gosto de usar o pescoço. Vocês estão vendo o meu pescoço. Eu não consigo vê-lo. Se eu virar, vocês estão vendo a minha nuca, eu não consigo vê-la. Existem áreas e defeitos e comportamentos meus que eu mesmo não consigo enxergar, mas você consegue. E assim é com a sua vida. Mas existe uma área que ela é desconhecida. Ela é desconhecida pelas pessoas que convivem com você e ela é desconhecida por você mesmo. Paulo fala dessa área quando ele, escrevendo aos Romanos, ele fala, miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu aborreço, ele está sempre diante de mim, miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo de morte? E as provas, as provações, elas têm esse poder, o poder de mostrar áreas da minha vida que eu mesmo desconheço. E isso é ruim e isso é bom. É ruim porque vem com prova, mas é bom porque eu passo a me conhecer, e se eu me conheço, então cabe a mim usar de mudança de comportamento e entender essas áreas. A provação vem também para nos aprovar. Porque a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. A Bíblia diz que depois dessas coisas, Deus provou Abraão. Nesses dias, todos nós estamos sendo provados. Empresários estão sendo provados. Funcionários estão sendo provados. Governantes estão sendo provados. Autoridades, médicos, todos estão sendo provados. Quando nós estávamos vivendo o isolamento social, porque hoje nós estamos vivendo o distanciamento, mas no isolamento, onde as empresas, as lojas, tudo parou e as pessoas ficaram dentro de casa, o índice de violência doméstica aumentou. Era uma provação que estava acontecendo. E ali as pessoas puderam se conhecer e ver os defeitos. E isso foi externado para a gente de fora. Porque até então a esposa conhecia os defeitos do marido, o marido da esposa. Mas a partir de então, agora os vizinhos passaram a conhecer. Nós temos que orar para que isso não se prolongue e para que isso não aconteça. Mas o fato é que as provações têm a finalidade de nos preparar para o propósito de Deus. E os propósitos, eles se revelam no fim. Jesus disse aos seus discípulos em João 13, o que eu faço agora, tu não sabes, mas mais adiante vocês saberão. Quando Abraão caminha com Isaac para aquele sacrifício, Abraão poderia ter desistido, mas propósitos se revelam no fim.
Abraão não desistiu. Se ele tivesse desistido, ele teria perdido uma das maiores experiências de alguém com Deus. Ele teria perdido o milagre da provisão. Ele teria perdido as suas gerações, a nação de Israel. Ele não teria ouvido a voz do anjo. Se Abraão tivesse desistido, ele não teria esperado o milagre. Ele não teria recebido a promessa. E que promessa? Olha o versículo 17. Quando passou aquela prova, olha o que o anjo disse. Que deveras te abençoarei grandissimamente. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Eu amo essa palavra. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Aquele que não desiste, aquele que persevera até o fim, este possuirá a porta dos seus inimigos. É interessante, perseverar até o fim. Bem-aventurados aqueles que não desistem, porque há pessoas que fizeram da desistência um estilo de vida, é um hábito. Tudo que ele faz, ele desiste. Mas há uma promessa, há uma bênção para aqueles que vão até o fim. As promessas de Deus se cumprem na vida daqueles que vão até o fim. Em Mateus 24, no sermão do fim do mundo, Jesus diz: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Propósito. Quando os propósitos se misturam. Abraão vivia por propósitos. E propósito de Deus. Quem enxerga o propósito, não anda por vista. Abraão, ele não tinha o cordeiro para o sacrifício. Pela vista, ele tinha o cutelo, ele tinha a lenha, ele tinha o fogo, mas ele não tinha o cordeiro. E o que fazer quando as circunstâncias são contra os propósitos de Deus? Porque no primeiro momento Deus diz: eu vou te dar um filho. No segundo momento Deus diz: me dá o teu filho. Deus deu, Deus quer de volta. O que fazer quando as circunstâncias parecem que vão contra a nossa vida, contra aquilo que Deus tem preparado para nós, contra aquilo que nós temos convicção e certeza de que Deus quer nos abençoar, nos dar? O que fazer? Gênesis capítulo 22, acompanhe comigo, versículo de número 8. Olha só, o que Abraão diz quando o Isaac perguntou? Então falou Isaac a Abraão, seu pai, versículo 7, meu pai, eis-me aqui, meu filho, eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro? E o que Abraão respondeu? Deus proverá para si o cordeiro. Gente, essa palavra falou muito comigo. Essa palavra falou muito comigo. Olha o que a Bíblia diz, Deus proverá. Diga comigo, Deus proverá. Diga comigo, Jeová Jireh. A palavra Jeová Jireh quer dizer Deus proverá. Quando as circunstâncias são contrárias, quando os seus planos estão em ruína, quando tudo aquilo que você planejou, de repente despenca, desmorona diante de você, quando as pessoas olham para você e diz, acabou, o que você vai fazer agora? Ei, eu quero te dar uma resposta. Quando as pessoas lhe disserem, acabou, você vai dizer para elas, Jeová Jireh, Deus proverá, Deus proverá. Essa palavra ela é muito forte. Por que ela é muito forte? Porque o que mais me chama a atenção é quando, olha o versículo 8. Repete comigo, Deus proverá para si. Diga, Deus proverá para si. Para quem Deus proverá? Quando a gente lê esse texto, os pregadores pregam sobre esse texto, é muito falado, Jeová Jireh, Deus proverá. Mas o que mais me impactou não foi o Deus proverá, mas a frase que vem depois. Deus proverá para si. Olha que interessante. A frase não foi, Abraão não disse, Isaac, Deus proverá para nós. Não, não foi. Abraão não disse, Isaac, Deus proverá para mim. Não. Abraão disse, Deus proverá para si. Por quê? Porque não tem nada a ver conosco. É tudo a ver com Ele.
Não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre os seus sonhos, é sobre o sonho dEle. Não é sobre o teu plano, é sobre os planos dEle. Não é sobre a sua vida, é sobre o propósito pelo qual você existe, que é muito maior. É muito maior. Está acima de circunstâncias. Está acima de situações. Abraão disse, Deus proverá para si. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o A e o Z. Ele é o princípio e o fim. Tudo que Ele começa, Ele termina. Ei, se aquilo que Deus tem para a sua vida, nesse momento, está ruindo, está caindo, você diz, acabou? Eu digo, não acabou. Porque ainda não é o fim. O fim ainda não chegou. Talvez você tenha que descer esse vale. Talvez você tenha que passar por esse momento difícil. Mas o que eu posso te dizer é que existem coisas que ainda estão por vir. Deus proverá para si. Quando você vive dentro do propósito de Deus, ouça isso. Quando você vive dentro do propósito de Deus, ao prover para você, Ele está provendo para Ele. É quando os propósitos se misturam. Quando você está vivendo no centro da vontade de Deus, de acordo com o propósito de Deus, quando Ele provê para Ele, Ele está provendo para você. Você entende a dimensão disso? Quando você vive o propósito de Deus, você desfruta das bênçãos de Deus. Você desfruta do propósito de Deus. Por isso o livro de Provérbios diz que a bênção de Deus, ela não te maltrata, ela te abençoa. Deus não é provedor de homens. Deus é provedor de si mesmo. Ouça isso. Deus não é provedor de homens. Deus é provedor de si mesmo. Deus quer prover para Ele coisas em você. Você entende isso? Deus proverá para si, meu filho. Deus não é provedor de homens. Deus quer prover em você coisas para Ele. Quando Deus está te abençoando, é porque Ele está abençoando a Ele. E você está dentro do propósito dEle. Por isso o profeta diz, se você ouvir a sua palavra, os seus profetas, você comerá do melhor dessa terra. Por quê? Porque você está dentro do propósito dEle. Dentro do propósito dEle, pastor, eu passarei por dificuldades? Sim, passará. Eu passarei por lutas? Passará. Passarei por provações? Passará. Mas o que você precisa entender é que aquela luta, aquela provação, aquela dificuldade não é o fim. O que eu faço agora, disse Jesus, vós não entendeis. Um pouco adiante, vós compreendereis. Deus não é provedor de homens. Deus quer prover em você coisas para Ele. Por isso, ao prover para si o cordeiro, Ele estava provendo também para Abraão e Isaque. Porque estes estavam dentro do propósito. Em 1802, 1803, um missionário foi enviado para a China, para o interior da China, um grande homem de Deus, Hudson Taylor. Eu não sei se você já ouviu falar nesse nome. E Hudson Taylor, um dia, sendo questionado por pessoas, e ele disse, a obra de Deus, feita do jeito de Deus, jamais deixará de contar com o sustento de Deus. Repete comigo, vamos repetir comigo. A obra de Deus, feita do jeito de Deus, jamais deixará de contar com o sustento de Deus. Se você vive na obra de Deus, se você vive a obra de Deus, Deus proverá para si.
E ao prover para si, Ele provê para você, porque você está dentro do mesmo propósito. Não é o seu sonho, é os sonhos dele. É quando os nossos sonhos se misturam com os sonhos de Deus. É quando os nossos projetos de vida se misturam com os projetos de Deus. É quando os nossos planos e planejamentos se misturam com os planos e planejamentos de Deus. É quando a nossa vontade se mistura com a vontade de Deus. Se a sua vida é a obra de Deus, se ela está sendo feita através de você, aonde você está, da maneira como você vive, eu posso te dizer uma coisa: Jeová Jireh estará sempre presente na sua vida. Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. E eu termino dizendo, e depois dessas coisas, Deus está permitindo que todas essas coisas, para que haja um concerto de rotas, para que haja um concerto de propósitos. Sem perceber, as nossas vidas saem do propósito de Deus. Sem perceber, a nossa rota sai da rota de Deus. Ela se desvia. E eu penso que o que está acontecendo no mundo é uma maneira de Deus colocar tudo no lugar. E com uma coisinha insignificante, se eu posso assim dizer, tão desprezível, que é invisível aos nossos olhos, Deus mexeu na estrutura do mundo. E dentro dessa estrutura do mundo, lá estava eu, lá está você. E por que disso? Por quê? Porque Deus está nos chamando a corrigir a rota. E para que você corrija a rota de sua vida, para a rota que Deus tem planejado para você, a tal ponto que Deus está provendo para Ele, e Ele acaba provendo para você. Esses dias, mais do que tudo, são dias de reflexão. Aonde eu preciso voltar? Hoje à tarde, eu estava orando e eu dizia: Deus, em que momento da minha vida, em que ano, que mês e dia da minha vida, sem perceber, eu saí da sua rota? Quando foi? Me mostra, porque eu quero voltar lá naquele ponto e colocar a minha vida na rota de novo. Porque sendo sabedor que a minha vida está na rota de Deus, uma coisa eu tenho certeza: Deus sempre provém para si. E quando Ele provê para si, eu também receberei da provisão de Deus. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Eu quero orar com você.